Graça e paz, boa noite pessoal, Marcelo Pinheiro aqui, passando para o treinamento Lar de Paz, isso mesmo. Quero cumprimentar os irmãos que estão aí online, os irmãos que estão aqui presencial. Esse tempo para nós, a estação evangelismo, é um tempo muito especial, muito precioso da parte de Deus. A expectativa dos nossos corações é alcançar o maior número de vidas possíveis, porque nós queremos cuidar bem delas. Essa estação que se iniciou agora, no mês de julho, vai agosto e setembro, nós temos como principal estratégia de alcance o projeto Lar de Paz. E hoje nós estamos no treinamento para que você seja capacitado e seja uma ferramenta de Deus dentro desse projeto. Eu quero falar com você nessa temática, Lar de Paz. O que é o Lar de Paz? Nós entendemos que a igreja, ela precisa ser enviada para fora das quatro paredes. E por isso nós nos movemos como uma igreja em célula. O Lar de Paz é um projeto que corrobora, coopera para que mais pessoas sejam alcançadas. Então são casas que se abrem para que durante um período de 7 semanas a palavra de Deus possa ser ministrada de uma maneira simples, compreensível, e que as pessoas que ainda não participam de nenhuma igreja sejam alcançadas. Além da palavra, as pessoas também recebem oração por suas necessidades pessoais, enfermidades. Elas são levadas a participarem dos cultos da paz, encontro com Deus, e as experiências nos lares são experiências transformadoras. Nós vivemos e viveremos muitos milagres, sinais e maravilhas daquilo que Deus quer fazer. Temos uma inspiração bíblica para esse projeto. Trata-se de uma estratégia bíblica. Ela é simples e eficaz, mobilizando a igreja local para ganhar vidas e estabelecer os seus lares como a base para a expansão do reino de Deus. A passagem bíblica que usamos como base está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, onde Jesus chama os 70 dos seus discípulos e todos eles, inexperientes na fé, num começo de caminhada, eles são enviados de 2 em 2 a diversas cidades e aldeias com a missão de encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor em suas casas. Então, quando nós olhamos para esse contexto histórico, bíblico, nós vemos que nós não estamos fazendo nada mais do que replicar o modelo bíblico de Jesus. Isso é uma ideia de Deus. Nos versículos 5 e 6 de Lucas 10, ele vai nos orientar dizendo: quando entrarem numa casa, façam primeiro essa saudação, que a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, a paz repousará sobre ela, Então, a tarefa dos 70 eram encontrar os filhos da paz e estabelecer suas casas como lares de paz. Os discípulos saíram de 2 em 2 para essa missão que Jesus lhe havia dado, e indo a diversas cidades, aldeias, povoados, a fim de encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor Jesus em suas casas, e é isso que nós vamos fazer. Alguns dias depois, todos esses discípulos retornaram. Eles retornaram cheios de alegria por tudo que viram o Senhor realizar. Salvação, restauração, milagres. Aqueles homens enfrentaram muitas oposições, os seus próprios medos, mas o resultado foi aquilo que nós queremos também experimentar em nossa igreja local. Uma grande colheita, porque os campos já estão brancos para colheita. Você pode dar um amém aí no seu lugar, onde você estiver agora. Para a implantação do Lar de Paz, nós temos algumas ações. Falando sobre implantação dos lares de paz, envolve algumas etapas, incluindo um tempo de preparação, a fim de mobilizar toda a igreja para se envolver no projeto, conforme nós fizemos a descrição. Nós iremos mobilizar nas células e também nos cultos de celebrações. Tanto nos cultos de celebração quanto nas células, a mensagem será ministrada no sentido de preparar
ou despertar, motivar e envolver a igreja, a fim de engajar o maior número de pessoas possíveis no projeto. Eu disse aqui no domingo, os pastores compartilharam uma mensagem liberada do pastor Elton para nós, e os prédios compartilharam essa mensagem, e uma frase ali ficou muito latente, falando daquela história do plano que o diabo tem, de fazer com que as pessoas pensem que elas têm muito tempo, e na verdade, nós não temos muito tempo. A missão é urgente e emergente. Ainda sobre implantação, a definição, nós teremos a definição das duplas. E, inspirado no modelo de Jesus, formaremos duplas de mensageiros da paz, a fim de que eles levem a paz de Cristo a centenas de casas da nossa cidade. E o critério para a formação dessas duplas é que sejam pessoas comprometidas com as células, comprometidas com a igreja local, que sejam batizados nas águas, já tenham tomado essa decisão por Cristo, e tenha participado desse treinamento que você está participando agora. Os pastores, coordenadores, supervisores, líderes de célula, líderes em treinamento, eles já são automaticamente considerados mensageiros da paz, pois pela função que já exercem, já cumprem os requisitos, embora haja necessidade de passar também por esse treinamento, porque nós falamos sobre afiar o machado. Se nós temos uma ferramenta afiada, logo nós iremos produzir com muito mais excelência, nós teremos resultados muito melhores. Então é tempo de afiar o machado. É muito importante que a liderança seja a primeira a se envolver, e eu quero motivar você que está me ouvindo agora, você que está aqui presencial, você que está aí, na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver. Eu quero motivar você a se comprometer com esse projeto tão nobre que Deus está estabelecendo. Os membros das células, eles serão convocados para serem mensageiros. Serão convocados pelo líder de treinamento, pelos supervisores, os coordenadores, os pastores vão estar orientando. Mas é recomendável que as duplas não sejam formadas por líderes. Isso aqui eu queria que você pegasse isso aqui. Por exemplo, nós temos na célula um líder de célula adulto, temos um líder de célula kids. Olha que interessante. Não é proibido que os dois façam dupla, mas preste atenção. Quando você pega a líder de célula adulta e ela vai com um membro da célula para fazer um lar de paz, e o líder de célula adulto vai também com outro membro, a gente potencializa o alcance. Então, nós pegamos o líder que é mais experiente, com o membro comprometido menos experiente, formam uma dupla e eles são enviados. É uma ferramenta onde nós podemos treinar esses mais novos, O número de dupla de mensageiros da paz, ele vai crescer, vai expandir, Os irmãos vão ter experiências, ou aqueles que não estejam tão envolvidos na vida da igreja, é um momento importante para envolver todos na visão da igreja. Então nós podemos expandir isso. Em cada dupla haverá um líder, ou seja, aquela pessoa que vai conduzir aquela reunião. E no caso dos pastores, coordenadores, supervisores e líderes de célula, eles já serão automaticamente os líderes de suas duplas. E no caso das duplas formadas na célula, o líder da dupla será estabelecido pelo líder da célula. Ele vai conduzir ali com o critério, observando o critério de maturidade, um critério de responsabilidade, experiência e também frutificação. Pastor, como nós vamos encontrar pessoas, Lares? Existem muitas ações que nós podemos fazer. A busca dos filhos da paz é o que vai fazer a diferença. Há muitas formas de se encontrar os filhos da paz. O evangelismo pessoal é a principal delas. A sugestão é que cada dupla faça uma lista de pessoas pelas quais elas estarão orando e busquem momentos de abordar essas pessoas, propondo para elas se elas gostariam de abrir as suas casas para que a paz do Senhor possa ser ali ministrada durante 7 semanas. Entenda, é um período muito profético, uma oportunidade. Como o texto está escrito lá em Lucas 10, aquele que abre a casa para receber essa paz, ele desfrutará dessa paz. Nós somos empoderados por Deus para ministrar aos 4 cantos dessa terra.
e nós iremos fluir neste mover, abençoando dezenas de famílias em prédios locais, centenas e, quem sabe, mais de 1.000. Nós temos um alvo de alcançar mais de 2.000 pessoas em toda a nossa rede ministerial. A busca dos filhos da paz continua quando nós entendemos que a principal estratégia é o evangelismo pessoal. Fazemos uma lista, oramos por pessoas que nós já temos entendimento que se Jesus entrar naquela casa, algo vai mudar e vai ser transformado. Fazemos uma lista, oramos e procuramos ocasião para oferecer essa oportunidade. A prioridade na abordagem deve ser aquelas pessoas que estejam enfrentando algum tipo de sofrimento pessoal, ou em sua família, ou alguém doente, um filho que esteja nas drogas, dificuldades financeiras. Eu já tive inúmeras experiências, e todas as vezes que você oferece uma ajuda nesse nível para uma família, eles estão abertos a receber, porque ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter os filhos presos nas drogas, ninguém quer ver a família destruída, ninguém quer ver um caos na vida financeira. Então nós podemos também utilizar a estratégia de casa em casa, bater na porta, de porta em porta, nos vizinhos da sua célula, no prédio, na sua comunidade, e passar ali com a dupla, de forma estratégica, explicando o projeto, utilizando perguntas. Olha essa pergunta: qual a principal necessidade da sua família? A sua família, todos nós temos uma necessidade. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou líder na Igreja Batista Aliança Eterna, Prédio Esmond, na região do Floramar e Jardim Guanabara, e eu estou aqui para te fazer uma pergunta: qual a principal necessidade da sua família? A pessoa responde, e após a resposta, você pode dizer para ela: olha, nós podemos orar por essa causa. E aí você ora pela causa da pessoa, uma oração rápida, mas muito vibrante, impactante, e aí depois você pergunta se aquela família, ela quer receber o projeto Lar de Paz em sua casa. Uau, que fantástico! Eu creio que muitos corações irão se abrir para esse tempo. Agora, nós precisamos fazer uma grande convocação, uma convocação de jejum e oração. Nós iremos passar a data onde nós começaremos um propósito de jejum e oração, mas nós sabemos que toda a batalha, ela deve ser ganha primeiramente em oração. Efésios no capítulo 6, nós vamos ver lá, a oração, ela não é uma preparação para a batalha, oração é a batalha. As Escrituras nos orientam a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 vai dizer isso. Orando em todo o tempo, Efésios 6, versículo 18, também vai dizer isso. E por isso é fundamental que antes de sairmos às casas, tenhamos um período de oração, súplica, intercessões, decretos liberados, tudo conforme a orientação do Espírito. Devemos orar tanto individualmente, nosso tempo com Deus, quanto coletivamente. Todos então serão convocados para essa campanha também de oração, um propósito de jejum, oração, consagração, para que Deus nos dê graça, favor, diante dos desafios que nós iremos enfrentar nessas 7 semanas. A partir do momento que as duplas forem formadas, será fundamental que comecem a orar junto e se preparem para essa grande e preciosa missão. E quais serão os alvos de oração? Nós iremos orar pelos mensageiros da paz, por todos aqueles, para que Deus levante trabalhadores, para que Deus desperte pessoas comprometidas. Então são os mensageiros. Nós também iremos orar para que caia todo impedimento natural e espiritual. É um clamor que nós iremos fazer. Nós estamos em guerra. Nós iremos orar para que haja fome e sede pelo Evangelho, para que as pessoas comecem a nos procurar com sede de experimentar mais de Deus, de ter uma experiência com Deus. Nós iremos orar pelos filhos da paz, para que casas sejam abertas. Nós iremos orar para que haja participação dos familiares e vizinhos, isso mesmo. E também nós iremos orar para os parentes, amigos, nas casas que se abrirem. Vamos orar pelas manifestações de Deus, com sinais e maravilhas, milagres, coisas extraordinárias. Nós vamos orar pela ação dos anjos do Senhor durante o projeto, para nos guardar, para nos blindar. Nós iremos orar por salvação,
por consolidação, para que os frutos fiquem firmes, e nós iremos orar pelo culto da paz e pelo encontro com Deus, que são duas experiências poderosas que todos esses filhos da paz precisam ter. Uma experiência de impacto evangelístico no encontro com Deus e uma experiência na nossa festa da paz, onde nós iremos celebrar os frutos desse árduo e penoso trabalho que Deus está convocando você para fazer parte. Ainda sobre alvo de oração, durante as semanas que antecedem o início da campanha, toda a igreja será desafiada a orar. Nós encheremos o céu da nossa cidade, das nossas cidades, os estados, a nação, com clamores, tanto pelas pessoas que abrirão as portas da sua casa, como aqueles que serão convidadas a participar do Lar de Paz. Faremos isso em todas as reuniões. Nós iremos orar nos nossos cultos, no discipulado, iremos orar nas células, né? E a oração ela vai acontecer de forma contínua, até que a gente finalize o projeto e possamos celebrar os frutos daquilo que o Senhor está fazendo. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre a reunião dos Lares de Paz. Se você tiver alguma dúvida diante daquilo que eu falei, anote a sua dúvida aí, ou você pode mandar no chat, né? Nós temos alguns irmãos aqui que vão reportar as suas perguntas para que a gente possa tirar as suas dúvidas também, e vai ter um outro momento aqui onde você vai poder fazer algum tipo de pergunta. Agora, sobre a reunião, tem algumas instruções para a gente aplicar em cada visita. A instrução para serem aplicadas. Primeira instrução: antes da gente entrar em cada lar, nós vamos orar com o nosso parceiro ali, com a nossa dupla do lado de fora da casa. Uma oração empoderada para que o Senhor nos dê graça diante dos desafios. Já tive muitas experiências de chegar em uma casa, a família está brigando, em guerra, conflitos, tantas coisas, tantos impedimentos para que aquela reunião não aconteça. E a partir do momento que a gente ora ali, aquelas cadeias são quebradas e Deus ele tem acesso novamente àquele lugar. Segundo, nós, assim que entrarmos dentro de uma casa, nós vamos usar essa expressão: paz seja nesta casa. Amém, pessoal? Nós vamos usar essa expressão porque nós estamos dando uma declaração que o shalom, o nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar, vai estar sendo estabelecido naquele lar e naquela casa. Se você identificar, terceiro, se você identificar que aquele lar, aquela reunião, estão sob uma cobertura espiritual da igreja, se identifique, melhor, se você se identifique e diga que aquele lar, aquela casa, aquela reunião, estão sobre a cobertura espiritual da igreja. E diga o nome dos seus pastores, isso é muito importante, para que as pessoas não pensem que nós somos aventureiros. Você tem uma cobertura, você tem uma igreja que está cobrindo, você tem pastores que estão cobrindo e ministrando sobre a sua vida, e você está ministrando sobre a vida dessas pessoas. Outra coisa, perceba o momento ideal dentro dessas 7 semanas para realizar os apelos. Um apelo para a pessoa entregar, você vai sentir, ela está sensível para ela entregar a vida para Jesus, para ela reconciliar com Deus. Amém, queridos? Mas não se precipite, o Espírito Santo vai te conduzir. Após cada palavra, peça que cada pessoa apresente seus motivos de oração. Então, terminou ali a palavra, você fala: pessoal, nós terminamos aqui, mas eu queria orar por você. Tem algum motivo especial que você gostaria que a gente orasse essa semana? Anota e você se compromete com aquela família a orar durante a semana. E você vai ver o tanto de resultado, de milagre que Deus vai fazer nessa campanha. Sexto aí, informe a ele os dias de culto e os dias da reunião da célula. E ofereça ir junto com essa pessoa, convide ela para estar. Sétimo, não fale de religião, isso é importante, preste atenção. Não fale contra outra religião, não se incomode ou se importe com qualquer ídolo ou objeto consagrado ao mal que exista na casa. Fale apenas de Jesus, fale apenas do amor de Jesus, dos milagres, e que Ele fará na vida daqueles que creem nele. Não se incomode. Tem um ídolo, tem uma imagem. Não fale nada, não aponte. Só fale do amor de Jesus sobre aquela família. Oitavo,
Use os 10 minutos finais, orando de forma fervorosa por cada pedido. Ore com muita fé, ore com autoridade, determine que os milagres aconteçam e que o nome de Jesus seja glorificado naquela família. Ao término da reunião, lembre-se que vocês virão na próxima semana, no mesmo dia e horário, e profetize que até lá todos terão um testemunho para contar. Uau! Será fantástico o que Deus vai fazer nesses dias. 10º, faça depois de 48 horas um contato telefônico breve. Pode ser por mensagem, uma ligação, para você sentir a evolução, o resultado da oração, a fé aplicada. Não se surpreenda, pois muitos já estarão dando testemunho daquilo que Deus vai fazer. No dia da reunião, 11º aí, no dia da reunião, ligue novamente pela manhã, lembrando que haverá reunião naquele dia e que toda a família deverão ser lembrados disso, para que estejam presentes. Motive o anfitrião a convidar seus vizinhos, parentes e amigos. Bacana, pessoal? E o 12º instrução aí, 12ª instrução. Na primeira reunião, fale sobre o culto da paz. Fale também sobre o encontro e fale para eles reservar a data. Na primeira reunião já faça isso. Olha, nós teremos um encontro com Deus do dia 26 ao dia 28 de setembro. E no dia 28, fale um pouco sobre a experiência do encontro. E no dia 28, na celebração, no culto das 18 horas, nós teremos a nossa festa da paz. E aí você pede para essa família colocar já na agenda deles como um compromisso de estar presente. Os dias e horários a realizar. Uma pergunta aqui. Quais os dias e horários para a gente realizar o Lar de Paz? Não existe um dia pré-estabelecido. Então, a gente pode executar o Lar de Paz em qualquer dia e horário, desde que não choque com o dia e horário da célula e o dia e horário do culto. Ou seja, nós não fazemos Lar de Paz no horário do culto e não fazemos Lar de Paz no horário da célula. Amém, pessoal? Tem pergunta para a gente aí? Como que tá? André, fala aí, pergunta é de quem? Quem está mandando? Tem sim, pastor, tem uma pergunta aqui da irmã Cíntia. Ela pergunta assim: pelo que eu entendi, o Lar de Paz não é para um lar de evangélicos, porém meu filho e minha irmã não são evangélicos. Pode ser feito um Lar de Paz na minha casa? Cíntia, sua pergunta é fantástica. Realmente, a nossa direção não é para a casa de cristãos que já frequentam a igreja, né, já são membros comprometidos. Mas olha só o seu caso. O seu caso, você tem familiares que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, ainda não tiveram uma experiência com Deus. Aí o que a gente pode fazer? A Cíntia vai se comprometer em também fazer parte da dupla e junto com outro membro da igreja ou outro membro da célula onde ela frequenta, onde ela é um membro comprometido, eles vão para a casa da Cíntia para ministrar, porque o propósito é alcançar o filho, a irmã e depois convidar os vizinhos. Então pode sim, na sua casa, Cíntia, você receber um Lar de Paz, nessa condição. Como tem pessoas não crentes na família, você vai estar comprometido em ser mensageiro da paz, né, junto com outra pessoa, fazendo dupla, e vai ministrar aos seus familiares não cristãos e também convidar os vizinhos. Se tiver mais pergunta, pessoal, manda aí. Nós teremos um tempo aqui também para algumas possíveis dúvidas. Sobre as ministrações, pessoal, você é um mensageiro. As ministrações, elas são muito simples, mas elas precisam ser preparadas com antecedência. Qualquer crente pode ministrar, por mais leigo que seja. São simples, autodidáticas, mas elas estão organizadas de uma forma muito inteligente e progressiva. E por isso é fundamental que sejam estudadas antes e compartilhadas com vida, com entusiasmo. Não pode chegar lá e só ler a ministração. Tem que ser compartilhado com vida, com muito entusiasmo. Então, uma dica aí: estude bem cada ministração, gaste um tempo. Você vai ter lá uma semana para preparar a sua ministração daquele dia.
Segunda coisa, não permita que a reunião ultrapasse o tempo. Isso pode se tornar um problema para a frequência das pessoas, né? Outra coisa, seja objetivo, mas seja ousado. Viva experiências com Deus, naquilo que o Senhor queimar em seu coração. Eu estou falando para vocês, se prepare, Deus vai fazer grandes coisas. Quarto aí, faça cada semana uma reunião informal e bem descontraída. Nada pesado, nada opresso, nada disso. Chegue com um sorriso, cumprimente as pessoas, pergunte, faça comentários que dê quebrada naquele clima pesado e ministre com ousadia a vida daquelas famílias. Quinta coisa, invista em ser amigo das pessoas e ore com fé pelos desafios que elas te apresentaram na reunião. Aplique fé, ore com fervor, crendo que Deus vai operar coisas extraordinárias. Sexto, Deus fará milagres através de você. Eu posso ouvir um amém? Você pode digitar um amém aí? Você pode dar um glória a Deus? Deus fará milagres através de você e do seu outro semeador da paz, que vai estar te acompanhando. Deus fará coisas extraordinárias. Deus vai nos surpreender nesse tempo. Agora eu quero compartilhar com você possíveis dúvidas, talvez vai esclarecer a dúvida de algumas pessoas, e se você tiver alguma dúvida, né, alguma coisa que você quiser pontuar, você manda aí no chat aí para a gente, que nós vamos replicar a sua pergunta aqui. Porque tem dúvida, né? Algumas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro aí, ó, uma que pode ser uma dúvida, né? Possíveis dúvidas. Durante a campanha dos Lares de Paz, as células serão interrompidas? Ou seja, não vai haver célula? Não. As células continuam sendo prioridade na estrutura de cuidado e pastoreio. Então as células não param. A nossa célula Bereshit funciona quarta, as nossas células funcionam quinta, nos outros prédios, todas as células, elas continuam funcionando. Segunda possível dúvida aí. Quais os pré-requisitos para fazer parte da dupla de mensageiro da paz? Quais os pré-requisitos? O critério para a formação desses pares é que sejam pessoas comprometidas com a célula, comprometidas com a igreja, que sejam batizadas e tenham participado do treinamento. Então, o critério é esse. Está dentro desse critério, você pode servir como mensageiro da paz. Terceiro, quem definirá as duplas de mensageiros da paz? Olha, cabe ao líder da célula a definição e acompanhamento das duplas. Sempre com o apoio do supervisor, né, o coordenador, o pastor, considerando alguns fatores como afinidade, facilidade de se encontrarem, na medida do possível, colocando alguém mais maduro com o menos experiente. A dupla também pode ser formada por um casal, observando, no caso de adolescentes e juniores, é imprescindível que em cada dupla sempre haja alguém maior de idade e mais experiente. Então, os juniores estão aí, podem ministrar o Lar de Paz. Eu dei até uma sugestão aqui para que os adolescentes que estão se comprometendo com o projeto, eles podem fazer o Lar de Paz até de forma online. Você tem muitos amigos, você pode fazer pelo WhatsApp mesmo, né? Põe lá o celular, se comprometa, marque o horário, faça tudo certinho e ministre a vida do adolescente, porque às vezes o adolescente quer receber o Lar de Paz, mas os pais não querem, e aí ele pode receber lá no conforto do seu quarto, e você pode ministrar a eles e ter um alcance muito especial e poderoso. Quarta possível dúvida: poderão ser formadas duplas envolvendo pessoas de célula diferente? Olha que pergunta, que dúvida aí, né? Possível dúvida, e é uma pergunta. É aceitável? É aceitável. Pode ser que forme uma dupla de uma pessoa de uma célula e de uma outra célula. Porém, tem que se definir qual célula fará o pastoreio e a integração desse novo crente, ou dessa nova família que está sendo alcançada. Amém? Então, não é problema. O bom é que seja da mesma célula. Mas, se é de uma célula e o outro de outra, quem que vai fazer o pastoreio dessa pessoa, dessa família? Quem vai integrar ela à vida da igreja? Quem vai cuidar dessa pessoa depois do Lar de Paz? Tem que ficar definido isso antes. Quinto, como se dará a campanha, ou melhor, o acompanhamento das duplas que foram enviadas a abrir os Lares de Paz? As duplas deverão frequentar suas respectivas células,
onde serão acompanhadas pelo líder da célula. O discipulado, nas terças-feiras, será voltado para o tema Lar de Paz. O mensageiro de paz receberá orientações ali no discipulado, nas terças-feiras, vai receber encorajamento, vai receber oração, que vai proporcionar a unidade de compartilhamento, sempre ativando o despertamento profético. Então, como que será acompanhado os mensageiros, as duplas? Nós teremos relatório, foto da casa, nós teremos relatório de presença, quantas pessoas teve na primeira reunião, na segunda reunião, nós iremos orar junto, e nas nossas reuniões, tanto na célula como no discipulado, nós de forma intencional iremos falar sobre lar de paz. Sexto, onde os lares de paz podem acontecer? De preferência, querido, nos lares, de preferência nas casas, mas qualquer porta que se abrir para que o lar de paz seja estabelecido, pode ser estabelecido. Esse locado pode ser empreendimento, empresas, lojas, comércios, né? Onde abrir a porta para receber a paz, nós estaremos lá ministrando, mas de preferência nos lares. Outra dúvida aí, possível dúvida, e uma pergunta: quantos lares de paz uma dupla de mensageiros da paz pode abrir? Quantos lares? Cada dupla, eu estou aqui, o Washington e a Márcia está aqui. Pastor, quantos lares de paz eu posso fazer? Queridos, como as células vão continuar funcionando, normalmente por uma questão de tempo, seria assim o ideal, uma casa de paz para cada dupla, uma só. Uma casa, você já está cumprindo o propósito, já está fazendo um negócio fantástico, né? Fazendo com dedicação, com excelência. Entretanto, não existe limite. Vai depender da disponibilidade de cada dupla. Então, depende da disponibilidade. Olha só uma estratégia que eu usei em uma das nossas edições de Lar de Paz. Eu fui fazer Lar de Paz em um condomínio de prédio. E era uma reunião, parece que na quarta-feira, se eu não me engano. E era à tarde essa reunião, 17 horas. Né? E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, você podia olhar com seus vizinhos de apartamento se eles também querem receber o Lar de Paz. E ali, o que eu fiz? Eu marquei 3 Lar de Paz no mesmo prédio. Eu saía de um, ia para o outro apartamento, ia para o outro, fazia 3 no mesmo dia. Visitas de 30, 40 minutos, bem rápido, foi muito dinâmico e foi um alcance muito especial e poderoso. Então, se fizer uma, já está fantástico. Mas se você conseguir, tiver tempo, aí fazendo com excelência, pode fazer mais. Não tem assim um número definido. Oitava dúvida e possível dúvida: alguém pode começar a frequentar o Lar de Paz no meio do processo, sem ter recebido a primeira ministração? Sem dúvida. Para a salvação de vidas não há restrição. Nosso foco são as pessoas que vão ouvir sobre o amor de Jesus. Eu comecei o Lar de Paz lá com a família, aí a primeira ministração, segunda ministração, veio um vizinho participar, veio um familiar que não participava. Ele pode participar? Pode. Por quê? Porque a gente quer alcançar essa vida. Então não tem problema ele começar a participar da terceira ou da quarta. Tudo bem? 9. Os mensageiros da paz, eles devem falar sobre a estrutura da igreja nos lares de paz? Uma pergunta. Isso pode ser feito apenas depois de um tempo, pois o propósito principal dos lares de paz é levar a bênção de Deus para aquela casa e conduzir cada pessoa a uma experiência com Deus. A gente pode falar do culto, pode falar da estrutura, pode, mas tem que ter um tempo. Eu aconselho que depois da terceira ou quarta ministração, você pode convidar para um culto de celebração. Olha, se você quiser ir no culto, precisar que eu te leve, precisar que eu te busco, tranquilo. Mas nosso foco é a igreja ir para fora das 4 paredes e alcançar esses lares. Décimo aí, qual será o limite de participantes nas reuniões? Quais serão os limites de participantes nas reuniões do Lar de Paz? Não há limite, a não ser os limites da própria casa, ou aqueles que os anfitriões impuseram. Então não há limite. A família está lá e a família é grande, tem 10 pessoas. Aí na segunda reunião você chega lá, convidou os vizinhos, está dando 20 pessoas na reunião. Não tem problema. Agora, se o anfitrião falar, não, eu só vou trabalhar só com a minha família aqui, porque eu não tenho espaço, eu vou ceder
aí é tranquilo, a gente alcança só essas pessoas. Então não tem um limite assim pré-definido também não, beleza? 11º aí, que pode ser uma dúvida, né, uma pergunta. Os mensageiros da paz são livres para dirigir as reuniões semanais como desejam? Eu senti de Deus que essa semana eu vou dar um outro tema para a minha ministração. Eu senti de Deus que agora eu vou fazer diferente. Não. Todos devem seguir o padrão estabelecido para a ministração. O tempo e o conteúdo e toda a dinâmica. Seguir debaixo do mesmo propósito, debaixo da mesma unção. Amém? 12º, qual a duração das reuniões dos lares de paz? Irmãos, a duração de cada reunião não pode ultrapassar 1 hora de jeito nenhum. E eu sou de falar para você, na minha experiência, já participei aí, acho que são a décima edição de Lar de Paz, 30 a 40 minutos é um tempo muito bacana para você fazer. 30 a 40 minutos, dinâmico, intenso, poderoso, 30 a 40 minutos. Mais de 1 hora não pode, porque fica enfadonho, fica pesado, e a gente não quer causar nenhum transtorno. 13º, os líderes e pastores podem compor a dupla de mensageiro? Deve compor. Pastor de igreja, líder, irmão, é como se fosse uma convocação para você fazer parte. Amém? Você está convocado, está intimado, salvo algumas reservas. Algumas pessoas estão vivendo alguma situação que não pode se comprometer, né? Saúde, problema aí com questão de horário, mas é para todos se comprometer. 14º, em que momento as pessoas devem ser convidadas a participar do culto na igreja? Pode ser a partir até da primeira, mas como a gente está falando de estrutura e a gente falou aqui, desde que tenha uma abertura, tem que ser leve. Tem que ser leve. Eu aconselho vocês, como eu falei, da 3ª para frente, você falar de culto. Tem que ser leve. Mas se deu abertura, se a pessoa, por exemplo, alguém pergunta, que dia que são os cultos lá na igreja? Quais são os horários? Te deu abertura, aí é outra coisa, né? Mas assim, faça de uma forma leve. 15º, os participantes do Lares de Paz estão liberados para ministrar? Vamos pôr, a pessoa está lá, aí chegou lá e vai um visitante lá, o cara é crente, chegou com a Bíblia pentecostal e falou assim, irmão, Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar. Não, irmão, segura um pouquinho, deixa a gente encerrar aqui, deixa eu ministrar aqui, depois nós vamos dar oportunidade para o irmão falar. Entende, gente? Apenas o mensageiro da paz está autorizado a ministrar a palavra. Ainda que em algum momento algumas pessoas possam até abrir seus corações, interagir, participar, isso é saudável. Mas agora a pessoa querer pregar lá e você abrir, aí não, vai perder o propósito pelo qual o Lar de Paz foi plantado. 16º, como os mensageiros devem se comportar ao se depararem com um ambiente diferente, hostil, nos lares de paz? Olha isso aí. Os mensageiros devem estar preparados para encontrar imagens de santos, bebidas alcoólicas, cigarro, pode encontrar droga na casa, pessoas hostis, nervosas, bater a porta quando você entrar. É preciso respeitar o ambiente da casa, evitando confrontos desnecessários e agindo com sensibilidade, sabendo que se trata de um campo a ser conquistado com sabedoria e muita oração. Por enquanto, ignore e ore no encontro com Deus, nas experiências que as pessoas vão ter depois disso, elas serão impactadas com a palavra e aí o Espírito Santo faz essa obra. 17º, se houver pessoas perturbadas ou manifestações demoníacas com algum participante, o que deve ser feito? A dupla de mensageiros deve orar ali mesmo na reunião, para que as pessoas sejam libertas. Lembre-se de que foi isto o que aconteceu quando Jesus enviou seus discípulos, conforme o relato dos discípulos em Jesus, que os discípulos do Senhor Jesus. Os próprios demônios, eles nos submetem, não foi isso que os discípulos falaram? Então é com autoridade, não tem entrevista, não tem passado, não tem bobeira. Manifestou, você fala, olha, saia em nome de Jesus. Amém, acabou. Amém, minha irmã? Em nome de Jesus, vamos voltar aqui, dá uma aguinha para ela, acabou. É em nome de Jesus, saiu em nome de Jesus.
Amém, gente? Você vai provocar isso, vai estimular isso? Não. Mas se acontecer, você vai dar uma ordem no nome de Jesus e vai expulsar o demônio ali para a glória de Deus. 18º aí, somente a dupla de mensageiros da paz poderá ir às reuniões ou eles podem ter mais pessoas? Olha só, pode ter 2 pessoas ou mais sem um limite. O líder de célula pode envolver todos, especialmente os novos, para acompanhar as duplas, contanto que haja um controle nas reuniões e que exista uma definição de tempo e atividade. Então, por exemplo, formou uma dupla lá de mensageiros da paz, né? Está aqui o André e a Ju, e aí eles vão falar assim, não, vamos convidar a Cíntia para ir conosco nesse lado de paz também? Vai os 3? Não tem problema, é bênção, amém? Vai adquirindo experiências, vai ser um tempo precioso, vai ser poderoso. 19º, no final do período das 7 semanas, o que acontecerá com a casa que se abrir para abrigar uma reunião do lar de paz? Fizemos lá a campanha 7 semanas, encerramos, fizemos a festa, o pessoal veio na festa, celebrou. Aí o que vai acontecer? As pessoas que participaram do lar de paz, principalmente os novos convertidos, eles serão convidados para o culto da paz, para o encontro, vão ter experiência com Deus, fantástico. É possível que algumas casas possam se transformar em célula. E aí célula é diferente de lar de paz, porque a célula, o anfitrião tem que se comprometer no mínimo 6 meses com aquela reunião. A reunião já não é só de 30 a 40 minutos, é mais. E aí ele tem a sua responsabilidade como anfitrião, que ser um dos principais evangelistas, se comprometer com o ambiente físico e espiritual da casa, né, ser receptivo, hospitaleiro. E aí tem uma série de coisas, ele vai receber um treinamento e aquele lugar vai virar uma célula, vai se transformar em uma célula. E a segunda coisa que pode fazer, nós encaminharmos essas pessoas para a célula mais perto. Nós podemos encaminhar essas pessoas para uma célula mais perto dela. Amém? Glória a Deus. Queria abrir um pouquinho, se tiver alguma dúvida, vocês quiserem fazer alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Tem sim, pastor. Nossa irmã Juliana está perguntando aqui que para apresentar o projeto Lar de Paz, se tem que ser somente pessoalmente ou se ela pode deixar algum tipo de folder, alguma imagem na caixa de correio. Entendi, André. Olha o que a Ju perguntou. A gente apresentar o projeto Lar de Paz, oferecer para alguém, tem que ser presencial? Tem que estar na casa conversando pessoalmente? Não. Pode usar essa estratégia. A Ju trabalha na saúde, então ela faz muitas visitas. Ela pode fazer uma carta, oferecer. Ela pode fazer um folder, né, personalizado, oferecer para a pessoa. Nós podemos usar as nossas redes sociais para isso, o nosso WhatsApp. Nós podemos enviar para as pessoas o projeto e falar, olha, eu quero te convidar para um projeto, né? Qual que é a maior necessidade da sua família hoje? E a pessoa vai falar, não, hoje nós estamos tendo briga demais. Eu posso fazer uma oração por você? Faz uma oração, manda um áudio lá e depois manda o projeto e pergunta se essa pessoa está disposta a receber o Lar de Paz. E também as visitas pessoais, a gente pode colocá-la na caixinha de correio, pode convidar as pessoas. A gente tem que ter um contato, seja ele fonado, seja ele por mensagem, pelo Instagram. Eu tive uma experiência mesmo que eu fiz um post no Instagram, né? Não sei nem se foi no Instagram, se foi no Facebook, tem muito tempo. E aí essa pessoa me chamou e falou assim, o que eu faço para receber um Lar de Paz na minha casa? E aí me chamou, chamei no particular, conversamos, fui lá. Essa pessoa estava num quadro muito depressivo, tentando contra a própria vida. Deus fez um negócio lindo naquela casa, ali naquelas 7 semanas, foi fantástico. Então, use qualquer estratégia que Deus colocar no seu coração para alcançar lares de paz. Pastor, mas eu não vou dar conta de fazer 2 lares de paz. Mas você pode alcançar lares que precisam e a gente vai junto com a célula enviar outra dupla para lá. Traz para a gente aí. É um problema santo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aí? Olha só, nós temos aqui, passamos aqui bem rapidamente, um resumo de toda a estrutura. Junto com o link aí, você recebeu também o material, né? Então você vai ter acesso aí, tanto ao treinamento como às ministrações. E o grupo nosso, de líder de célula, o grupo de líder em treinamento, ele está aberto para que você mande perguntas
e nós vamos gerar treinamentos ainda para formar as duplas e também para alcançar filhos da paz. Então, a próxima terça-feira nós estaremos reunidos novamente para a gente alinhar agora as duplas dos mensageiros da paz. Então, fica como tarefa para vocês já se organizarem as células para formarem as duplas. Eu dei um exemplo muito fantástico e assim eu penso que vai ajudar você. Por exemplo, tá aqui, eu vou pegar exemplo aqui de novo, aqui a Márcia e o Washington. Eles vão fazer uma dupla de mensageiros da paz e vão fazer um lar de paz lá perto da sua célula. E aí a Márcia e o Washington estão fazendo dupla. Só que a Márcia também pode fazer dupla com a Alessandra, por exemplo, que é anfitriã da célula dela, e pode fazer um lar de paz com ela também. E o Washington pode fazer uma dupla comigo, e a gente pode fazer um lar de paz também. E aí eu estou falando com o pessoal o seguinte: aproveitar, por exemplo, o horário antes da célula para fazer um lar de paz, porque quem tem que deslocar não teria mais um dia na semana. Pode chegar lá e marcar o lar de paz, por exemplo, 18h30, faz o lar de paz e depois vai para a célula, né? Aquelas que estão na região. Você que está perto de lugares que tem apartamento, use essa estratégia para você ter um alcance maior, né? Faça lá, ofereça nos apartamentos, faça 1 ou 2 ou 3, porque é muito rápido, perto, não tem deslocamento, né? Você vai poder ter um alcance muito especial e poderoso. Amém, pessoal? Nós vamos falar nos grupos, vamos dar instruções, mas eu quero abençoar você e dizer que nós estamos contando com você para esse projeto tão nobre, que é levar mais pessoas a ter uma experiência com Deus neste tempo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês para esse tempo. Nós iremos viver coisas frutíferas e extraordinárias. Tem mais uma pergunta aí? Mais uma pergunta? Pode falar. Se quiser falar, eu replico aqui, pode falar. Olha, a pergunta da Grazi. Grazi é uma obreira nossa, líder, lá no prédio da parte alta. É isso mesmo? É a Grazi, não é? Parte alta. Eu creio que sim, seja a Grazi. Isso, é uma gracinha, Grazi. Grazi, olha só, pergunta excelente. Nosso alvo é não crente e pessoas que estão afastadas do Evangelho. Então, esse nome que a gente deu, desigrejado, são pessoas que estão afastadas do Evangelho, afastadas da comunhão, não é verdade? Elas são alvo, sim, do nosso projeto Lar de Paz, né? Porque, além dela estar afastada, tem as famílias e os vizinhos dela que também podem ser alcançados com esse projeto. Então, ela também, essa pessoa, tem o perfil para ser um filho da paz. Tranquilinho? Pessoal, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, estamos à disposição, tá bom? Né? Você que está assistindo aí, que é de outro prédio, procure o seu pastor também, alinhe com ele lá os detalhes. E a ênfase nossa agora é formar as duplas dos mensageiros da paz, para que a gente possa ir em busca dos filhos da paz na próxima semana. Deus abençoe, em nome de Jesus.